Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Nós da esquerda não temos um dia de sossego. Veja a nova tramóia bolsonarista para tentar livrar Bolsonaro da cadeia. Espia. Eu vou propor uma reflexão aqui para o nosso assinante. O fim do foro privilegiado foi uma bandeira levantada muito durante o auge da Operação Lava Jato, que hoje tem suas estrelas pregando teses extremistas nas redes sociais de um lado e um agente que dizia que não seria político e hoje é senador do outro. Dito isso, naquela época, você tinha ali a pregação do fim do foro em nome da moralidade, para tirar os políticos do Supremo Tribunal Federal. O Supremo que era leniente na visão. Supremo que condenou as pessoas no mensalão, Supremo responsável por fazer uma série de medidas, inclusive manter e bancar a Lava Jato diante de erros históricos, como a utilização de um grampo não autorizado judicialmente no meio de um processo. Supremo que bancou, inclusive erros, para que a operação continuasse. Mas a ideia era distribuir para os milhares de Sérgios Moros que estariam ali pelo Brasil. O Supremo, até nisso, cedeu. No auge da pressão, disse, olha, é o seguinte, vamos fazer o que aquela mudança. Crime cometido no exercício do mandato, fica aqui. Crime pós-mandato desce, antes do mandato desce também. Não tem mais foro. O que aconteceu com os políticos que foram julgados ou que foram apontados e que desceram para a primeira instância na Lava Jato? É uma pergunta que eu te faço. Você é eleitor deles, arrependido. Não tem problema. Pode se arrepender. O que aconteceu? Ninguém sabe. Sabe por que ninguém sabe? Porque localmente há muito mais chance de você controlar a informação. É impossível, por mais que eu queira monitorar todos os tribunais do país. Quando os processos dos agentes públicos mais relevantes estão na Suprema Corte, você vê. Quando eles descem, você não vê. Veja na sua cidade quem são os donos das rádios, quem são os donos dos jornais. São os políticos. Veja. É por isso, que fala-se tanto, nossa, a grande mídia e tal. Nós temos uma capacidade muito maior, inclusive porque robustecidos de uma estrutura rara no Brasil de monitorar e cobrar, porque eu cobro com retaguarda, inclusive jurídica. Mas os pequenos, nas cidades, nas capitais, esses não o fazem. Eu pergunto a você, o que aconteceu com os processos que desceram para a primeira instância? Eu te respondo sobre os que eu sei. Morreram. E você nem soube, nem foi convidado para o velório. Antes, o fim do foro era uma ideia moralizante. Agora ela é uma ideia de blindagem mesmo. Porque no Supremo você vê o que acontece, você cobra, você xinga os 11 ministros que você conhece pelo nome, inclusive. No tribunal da sua cidade. Simples assim, Valdo. Só para mostrar para vocês como essa manobra, que, primeira coisa, é uma cortina de fumaça, mais uma vez o formato, que a extrema-direita trabalha, é para dizer o seguinte, olha, não vamos deixar essa bola cair, vamos deixar esse ruído para apoiar Jair Bolsonaro. Então, isso é política pura. E segunda coisa, como eles sabem exatamente mexer ali no sistema para ter uma atuação de interferência no judiciário. O que eles vão fazer na palavra ali, no discurso político, o que estão fazendo é, a gente não aceita o judiciário do país. A gente desacredita o Supremo, a gente coloca narrativas falsas contra o Supremo. E aí, a gente vai tentar que o Congresso seja o nosso grande Supremo, no caso de Jair Bolsonaro, seja o grande Supremo que reverta as decisões judiciais que seguiram o devido processo legal. Esse é o ponto. Por que eles fazem uma PEC mexendo no foro, mesmo que ela não passe? Porque é o seguinte, em direito, você não pode fazer uma mudança na Constituição que mexa, por exemplo, com a pena, porque isso prejudica o réu. Porque, nesse caso, se você fizer, você só vai conseguir valer aquela medida depois, não vai valer para casos anteriores. Quando você faz uma PEC de foro, você não está mexendo com matéria criminal, você está mexendo com matéria processual, ou seja, com o rito do processo, com o formato, não com algo que vai ser punição, que vai ser contra o réu. E aí, se aprovasse isso, poderia valer no andamento do julgamento de Jair Bolsonaro. Então, pensa bem, enquanto o Supremo julga o ex-presidente mais 7, o Congresso estaria aqui fazendo um outro julgamento, interferindo para tirar do Supremo, onde ele teria menos chances, e botar na primeira instância. Então, para você ver como esse assunto ele perde muita credibilidade no ambiente político, porque ele é mudado, como o Valdo bem lembrou, de acordo com a circunstância. A coisa de 5, 10 anos, todo mundo queria ser julgado no Supremo, como o Valdo lembrou também, era foro privilegiado. Depois a situação muda e eles começam a querer sair. O que essa proposta, que é uma cortina de fumaça, vai fazer no cenário de hoje é basicamente tentar que o Congresso seja o grande Supremo de Jair Bolsonaro.